A gente também vai chamar nosso companheiro Luiz Costa Pinto, que está em Brasília, e vai conversar com a gente nessa tarde de terça-feira sobre o nosso noticiário. Meu querido, boa tarde para você, bem-vindo. Boa tarde, Gabi, boa tarde, Chico, e quem está conosco já aqui no N2. Boa, grande Lula, o homem dos bastidores de Brasília. É, o homem dos bastidores, a gente tem muito a tratar sobre os bastidores de Brasília, tem até treta hoje. Bom, não era muito uma novidade, treta na família Bolsonaro, daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas o assunto, na verdade, que a gente vai abrir o programa é bastante indigesto, né? Porque a gente vai falar sobre o Superior Tribunal de Justiça decidindo hoje, por unanimidade, afastar o ministro Marco Buzzi, depois que uma nova denúncia, gente, foi apresentada contra ele no Conselho Nacional de Justiça. Então, os detalhes dessa denúncia estão sob sigilo, só que o Buzzi já tinha sido acusado de assédio pela filha de um casal de amigos dele. Falamos aqui no N2 também, né, Chico, sobre esse assunto. O STJ publicou uma nota informando que esse afastamento é cautelar, temporário e excepcional e que nesse período o ministro fica impedido de exercer as suas funções. Mesmo sem trabalhar, o Marco Buzzi vai continuar recebendo o seu salário de R$ 44 mil. Antes desse afastamento, ele também já tinha um laudo médico para afastá-lo, né? Aquele atestado médico sem uma justificativa, logo depois que esse primeiro caso veio à tona da filha de um casal de amigos que fez a primeira denúncia, né? Uma jovem muito nova, né? De 18 anos, que fez a primeira denúncia. Olha, Chico, ontem a gente falava sobre o caso do Jeffrey Epstein, né? Realmente, e também assistindo o N1 hoje, falando sobre esse assunto, vi, assim, por um longo período, o pessoal estava comentando sobre isso. A gente fica estarrecido, mas esses casos são muito mais comuns do que as pessoas conseguem digerir, né? Porque é um ambiente de tantos poderosos, né? E um pacto de silêncio tão grande que realmente o caso demora a vir à tona. Mas quando ele vem, normalmente já vem acompanhado de outras denúncias, porque aí você vai descobrir que todo mundo já sabia, né? Todo mundo no trabalho já sabia, os alunos já sabiam, a família, muitas vezes, nesse caso, não estou falando desse caso em específico, né? Mas muitas vezes o ambiente no entorno já... Normalmente é isso, Gabi. Normalmente tem vários casos represados por conta As pessoas olham algumas figuras da República como intocáveis. Imagina, morrem de medo de tocar. É o ministro do STJ. É lá em cima a parada. Entendeu? Então, é difícil aparecer a primeira denúncia, mas quando aparece o processo dentro da normalidade brasileira, sempre vem logo outro em seguida. Porque são pessoas que, não estou dizendo que é nesse caso, mas normalmente têm praticado outros atos e têm repetido os outros atos até que alguém tome coragem e vá lá. Porque não é fácil também denunciar uma autoridade, né? Não dá nem para culpar essas pessoas, porque é muito pesado, né? Tem que ter um enfrentamento. Mulher, a primeira coisa vai ser desacreditada. O oportunista. Você vê como acontece esse tipo de coisa. Mas essa garota foi bastante firme e levou à polícia, onde deve ser levada. É isso, Lula. Olha, Chico, é isso que você falou aí e é o que a gente está vivendo, a dificuldade de denunciar. Na verdade, o STJ está correndo para não protagonizar um ineditismo, que é o impeachment de um ministro do Tribunal Superior, no caso Marco Buzzi, porque ele está sendo... As denúncias estão sendo apuradas agora por uma sindicância interna. No dia 10 de março ocorrerá uma nova reunião administrativa no STJ com todos os 33 ministros, são 34 que integram o gabinete, ele não fará parte dessa reunião, obviamente, e para decidir se abre um procedimento administrativo contra ele. Então, se o procedimento administrativo for aberto,
ele não poderá mais antecipar o pedido de aposentadoria. Ele é muito jovem ainda, ele tem apenas 63, 64 anos. Então ele teria, teoricamente, ainda 11 ou 12 anos no tribunal. Agora, essa denúncia foi fundamental para o afastamento dele. Na verdade, a primeira denúncia que já estava correndo em sigilo dentro do STJ, Gabi. Essa denúncia recente da semana passada é a segunda, da garota de 18 anos. Sim. Existia uma denúncia interna de uma advogada que estava trabalhando nos gabinetes do STJ e que teria sofrido assédio dele também. E ela falou isso para colegas e foi aberto um procedimento sigiloso e silencioso dentro do STJ. Com essa segunda denúncia da garota de 18 anos, tudo eclodiu e o STJ perdeu completamente o controle sobre o processo. Porque o normal, e é de se estranhar por que não aconteceu ainda, é que a Procuradoria-Geral da República já estivesse trabalhando numa denúncia contra o ministro do STJ, porque é o PGR quem tem que fazer essa denúncia. E também o normal era que toda essa história já estivesse causando indignação no Senado Federal, porque pela Lei 1079, que é a lei do impeachment, que trata do impeachment dos poderes da República, quem impede o prosseguimento da carreira de um ministro do STJ é o Senado. Agora, nós não ouvimos eco nem das senadoras, nem do presidente do Senado, nem de nenhum senador a essa denúncia. Por quê? Nós não ouvimos ainda a OAB se pronunciar sobre esse caso. Por quê? Os pais da garota são advogados atuantes em Brasília, né, e atuantes no STJ. A primeira vítima de assédio, essa que era funcionária do STJ, ela é advogada. Por que que a OAB ainda não se pronunciou? Por que que há esse manto de silêncio e esse desconforto? Porque há um temor. Aí conecta com esse seu caso que você trouxe aqui, Gabi, com essa conexão, com esse ambiente arquivos Epstein, né? Por quê? Porque desse mundo do judiciário em Brasília há esse convívio perigoso, esse convívio malandro, né? E há vários casos de assédio em outras oportunidades, inclusive durante aquelas caravanas holiday, né? Durante aqueles processos em que se fazem seminários e semanas sabáticas e workshops com o ministro do Supremo, escritórios de advocacia, parlamentares, jornalistas, né? Muitas vezes no exterior, algumas vezes em resorts aqui no Brasil. Então, nesse ambiente, né, há muitas histórias verídicas, outras anabolizadas, de fatos, de ocorrências como essa. E há um temor, então, do STJ de que ele seja o início de um processo de impeachment que seria inédito. Então, neste momento, o que o STJ quer e torce é que o ministro Marco Buzzi peça a aposentadoria até o dia 10 de março, né, porque ele não quer enfrentar esse caso, né? Agora, se ele for aposentado, param os processos de apuração, vai ficar alguma coisa na justiça civil normal e ele vai para casa com os R$ 44.000 de salário, né, que tem direito como ministro do Superior Tribunal de Justiça. A gente vai acompanhar esse caso também, aliás.